O que são advérbios? O advérbio é o termo que acompanha e modifica o sentido do verbo, considerando que pode atribuir características ou mesmo intensificar a ação verbal. Mas atenção! Os advérbios não atuam apenas sobre os verbos. Eles também podem se referir a um adjetivo, a outro advérbio ou até mesmo a uma oração inteira. Nesse sentido, os advérbios desempenham uma função tanto morfológica quanto sintática. Lembre-se que a função morfológica se refere ao papel que o termo exerce nas classes gramaticais, ou seja, não é preciso ter uma relação com as demais palavras de uma frase. Por exemplo, adjetivo, substantivo ou advérbio. Já a função sintática diz respeito ao papel que a palavra exerce dentro da oração, em relação aos outros termos, por exemplo, sujeito, predicado ou complemento. É importante ressaltar que, do ponto de vista morfológico, o advérbio não admite variação de gênero e número. Por exemplo, na frase, eles estão indo bem nas competições. O advérbio de modo bem foi flexionado quanto ao número, o que causa um erro gramatical, pois quando se fala em advérbio, essa variação não é possível. Logo, a frase correta deveria ser: eles estão indo bem nas competições. Já do ponto de vista sintático, o advérbio pode se referir a um verbo, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, a um advérbio ou a uma locução adverbial. Ou seja, em todos esses casos, o advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Os advérbios constituem uma extensa classe de palavras, que podemos classificar em 7 principais: advérbios de lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. O advérbio de lugar é aquele que identifica o local ao qual o verbo se refere, ou seja, seus termos respondem à pergunta onde. Palavras como perto, longe, dentro, fora, aqui e ali são alguns exemplos de advérbio de lugar. Na sentença, demorou, mas chegou longe, podemos ver que o verbo chegou é acompanhado do advérbio de lugar longe, que identifica onde a pessoa chegou. Já na frase, por que não ficamos aqui? Identificamos que o advérbio aqui responde à pergunta ficamos onde? O advérbio de tempo, por sua vez, dá noção temporal aos verbos, ou seja, responde à pergunta quando. Termos como antes, depois, amanhã, cedo e tarde são exemplos de advérbios de tempo. Na sentença, preciso ir, depois nos falamos. O advérbio depois, que acompanha o verbo falamos, está indicando quando nos falamos. E na frase, ela costuma dormir cedo, podemos ver que o verbo dormir é acompanhado do advérbio cedo, que indica quando ela costuma dormir. O advérbio de modo indica de que forma a ação do verbo foi executada. Sendo assim, os advérbios de modo respondem à pergunta como. As palavras rápido, devagar, pacientemente e mal são alguns exemplos de advérbio de modo. Na sentença, eu terminava depressa os meus deveres. O advérbio depressa indica de que forma o sujeito terminava os seus deveres. Já na frase, andou silenciosamente pelo corredor, podemos ver que o advérbio de modo silenciosamente, acompanhando o verbo andou, está indicando como foi executada essa ação. O advérbio de intensidade, por sua vez, caracteriza a intensidade da ação verbal, do adjetivo ou mesmo de outros advérbios. Ou seja, seus termos buscam responder à pergunta quão intenso? Muito, pouco, bastante e demais são exemplos de advérbio de intensidade. Na sentença,
Nós lemos bastante. O advérbio de intensidade bastante acompanha o verbo lemos, caracterizando o quão intenso nós lemos. Enquanto que na frase eles formam um casal tão bonito, o advérbio de intensidade tão está intensificando o adjetivo bonito. Já em ela fala muito pouco, percebemos dois advérbios, muito e pouco. O advérbio de intensidade pouco está acompanhando o verbo fala, enquanto que o advérbio de intensidade muito está caracterizando o quão intenso é o pouco que ela fala. Os advérbios de afirmação são utilizados para afirmar algo. Termos como sim, realmente e de certo são alguns de seus exemplos. Na frase eu vou sim, o advérbio de afirmação sim está acompanhando o verbo vou e reforçando a afirmativa de ir a algum lugar. Já na sentença de certo passaram por aqui, o advérbio de afirmação de certo está acompanhando o verbo passaram e confirmando que eles passaram por aqui. Os advérbios de negação, por sua vez, são inversos aos advérbios de afirmação. Haja vista que são utilizados para negar algo. Não, nem, nunca e jamais são exemplos de advérbios de negação. Na frase eu nem vi isso passar, o advérbio nem está acompanhando o verbo ver e negando tal ação. Enquanto que na sentença jamais entrarei neste restaurante, o advérbio de negação jamais reforça o sentido de negação do verbo entrar. Por fim, mas não menos importante, o advérbio de dúvida tem a função de enfatizar o sentido de dúvida. Palavras como talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá e porventura são alguns de seus exemplos. Na frase nós talvez venhamos à sua festa, o advérbio de dúvida talvez indica a possibilidade ou não de comparecimento à festa. Já na sentença a aula provavelmente começará às 8. O termo provavelmente indica a dúvida se a aula realmente começará neste horário. Conforme vimos, os advérbios não se flexionam quanto ao número e ao gênero. Entretanto, eles podem variar quanto ao grau, ou seja, podem se flexionar na intensidade, o que pode ocorrer de forma comparativa ou superlativa. No grau comparativo, o advérbio pode ser flexionado em 3 tipos: igualdade, superioridade e inferioridade, ou seja, ele faz uma comparação entre os elementos. Observe as frases. Roberta se veste tão bem quanto Ana. João corre mais rápido que Guilherme. Isabeli falou menos mal que Alice. Na primeira frase, podemos perceber que se estabelece uma comparação de igualdade, já que fazemos a ligação do tão mais o advérbio de modo bem, mais quanto, e constatamos que ambas se vestem igualmente bem. Na segunda frase, foi construída uma gradação de superioridade, considerando que quando fazemos a ligação do mais, somado ao advérbio de modo rápido, mais que, percebemos que João está superior a Guilherme, já que ele corre mais rápido. E na última sentença, percebemos que se estabelece uma comparação de inferioridade, haja vista que fazendo a ligação do menos mais o advérbio de modo mal, mais que, vimos que Isabeli está inferior a Alice, pois ela falou menos mal. No grau superlativo, os advérbios podem ser flexionados de 2 formas, analítica ou sintética. O grau superlativo analítico é formado por um advérbio de intensidade, ou seja, um advérbio acompanha o outro para afetar o seu grau. Por exemplo, na frase ele falava muito alto, vemos o advérbio de intensidade muito afetando o grau do advérbio de modo alto.
e o intensificando. O grau superlativo sintético, por sua vez, é reconhecido pelo sufixo que altera o grau do advérbio. Por exemplo, na frase "A sua fala foi belíssima", percebemos que o sufixo íssima intensifica o advérbio. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe!